Imagine um jogador de futebol capaz de marcar 4 gols em uma única partida. Agora imagine o mesmo homem sendo perseguido pelo Estado, preso diversas vezes, considerado um dos líderes operários mais influentes do Brasil. Parece um roteiro de cinema, mas essa história aconteceu de verdade. E o mais importante é que quase ninguém conhece o nome de Eugênio Schenck. Mas, quando esse episódio terminar, dificilmente você vai esquecer. A vida deste imigrante atravessou guerras, revoluções e estádios lotados, greves históricas, perseguições políticas e uma coragem rara de se encontrar. Cada documento encontrado no acervo do meu pai revela uma nova surpresa, e algumas delas permaneceram escondidas por décadas. Durante os próximos minutos você vai conhecer um homem que brilhou dentro das 4 linhas, liderou milhares de trabalhadores fora dela e enfrentou momentos que poderiam ter encerrado sua história muito antes do seu tempo. Mas nada foi capaz de fazê-lo desistir. E existe uma passagem nessa trajetória que mudou completamente o rumo de sua vida. Ela aconteceu muito antes das greves, muito antes da política, muito antes da fama. Tudo começou do outro lado do mundo, em uma região marcada pela guerra, pela fome e pela esperança. O ano era 1916. A Europa estava mergulhada na Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas fugiam da fome, da violência e da incerteza provocada pelo maior conflito que o mundo havia visto até aquele momento. Foi nesse cenário que nasceu Eugênio Schenck, em 18 de fevereiro de 1916, na cidade de Kiev, então pertencente ao Império Russo, atualmente capital da Ucrânia. Era filho de Frederico e Elizabeth Schenck. Entretanto, sua origem sempre despertou debates entre pesquisadores. Alguns documentos apontam Kiev como seu local de nascimento, como está nessa ficha original do Savoia, onde ele jogou no período de 1942 e 43, e faz parte do acervo do meu pai, João dos Santos Júnior. Mas outras fontes afirmam que seus pais eram refugiados da Primeira Guerra Mundial e possuíam nacionalidade uruguaia, circunstâncias que acabou gerando diferentes interpretações sobre sua verdadeira nacionalidade. Mas aqui afirmamos, ele era realmente nascido em Kiev. Ainda muito pequeno, Eugênio atravessou o Oceano Atlântico, acompanhado pelos pais. Em 3 de julho de 1923, a família desembarcou no Porto de Santos. Naquele momento começava uma nova história, uma história escrita em português, mas carregada de lembranças da Europa. Imagine aquela cena, um garoto de apenas 7 anos observando um país completamente diferente. Nova língua, novos costumes, novos amigos e um futuro totalmente imprevisível. A família decidiu permanecer em São Paulo. Ali, Eugênio cresceu, estudou e começou a descobrir 2 paixões que o acompanhariam pelo resto de sua vida: o esporte e o espírito coletivo. Muito antes de ser conhecido nos gramados, seu nome já aparecia em outras atividades. O escotismo. No início da década de 1930, integrou a Confederação de Escoteiros do Estado de São Paulo. Seu desempenho chamava atenção. Em 1931, liderava o primeiro concurso de aplicação, com impressionante 334 pontos, considerado disciplina, liderança e dedicação, qualidades que mais tarde seriam vistas no futebol e também no movimento sindical. Em janeiro de 1933, Eugênio concluiu os exames da Escola de Guia dos Pioneiros Paulista. Foi aprovado e recebeu um convite para comparecer à sede do jornal da instituição para regularizar suas documentações. Era mais um passo em sua formação,
poucos imaginavam que o esporte passaria a ocupar definitivamente a sua vida. Curiosamente, seu primeiro destaque esportivo não aconteceu no futebol, foi no hóquei. Começou na equipe do Internacional de Regatas, o qual foi desligado, e no dia seguinte entrou no Clube de Regatas do Tietê. Durante o ano de 1933, atuou por equipes como Bandeirantes, enfrentando inclusive seu ex-clube do Tietê, pela Liga Paulista de Hóquei. Os registros mostram que permaneceu defendendo Bandeirantes até pelo menos setembro daquele ano. Enquanto muitos jovens escolhiam apenas uma modalidade esportiva, Eugênio fazia exatamente o contrário. Competia no hóquei e treinava no futebol, e construía uma reputação pela dedicação em qualquer desafio. Foi justamente nessa época que surgiu outra oportunidade, vestir a camisa da Portuguesa praticando futebol. Ainda nas categorias juvenis, participou das Olimpíadas Infantil, disputada no campo do Esporte Clube Germânia. No dia 2 de maio de 1933, a equipe venceu o Instituto Dante Alighieri por 4-2. Poucas semanas depois, a Portuguesa voltou a vencer Oswaldo Cruz por 3-0. O jovem atacante começava a demonstrar que tinha faro de gol. Em dezembro daquele mesmo ano, viajou de trem com a equipe juvenil para Mogi das Cruzes. Foi uma partida dramática. A arbitragem anulou 2 gols da Portuguesa. Mesmo assim, Eugênio conseguiu marcar um gol após belo passe de Freire. No fim, os adversários empataram. A imprensa destacou justamente a atuação da dupla Freire e Schempp como grande destaque ofensivo da partida, e isso era apenas o começo. O ano de 1934 marcou sua permanência nas categorias de base da Portuguesa. Seu crescimento era constante, muita velocidade, boa colocação, finalizações precisas, características que logo despertariam o interesse de outros clubes. Em 1935 passou também pelo Universitários Paulista. Ali continuou balançando as redes. Contra o Ordem e Progresso marcou o gol da vitória. Diante do São Caetano voltou a deixar sua marca e participou diretamente da vitória por 3-1. Cada campeonato servia como vitrine. Cada partida aumentava sua confiança. O garoto que havia chegado no Brasil como imigrante começava a transformar o talento em oportunidade, sem imaginar que poucos anos depois pisaria nos gramados do Pacaembu, vestindo uma camisa mais tradicional do futebol brasileiro. E justamente aí que sua história começou a mudar para sempre. O talento de Eugênio Schempp já não podia mais ficar escondido. Depois de chamar a atenção no futebol juvenil, chegava o momento de enfrentar desafios muito maiores. A cada jogo surgia um novo clube interessado naquele jovem centroavante de grande presença na área. Antes mesmo de alcançar os grandes gramados, sua trajetória passou por diversas equipes paulistas. Em 1935 defendeu Humberto Primo. No ano seguinte atuou pelo Clube Atlético Albion, dando sequência ao seu amadurecimento como atacante. Foram anos fundamentais para aperfeiçoar sua movimentação, seu posicionamento e principalmente sua capacidade de decidir partidas. Quem ouvia jogar naquela época dizia que ele tinha uma característica rara. Não precisava de muitas oportunidades, bastava uma bola na área e quase sempre terminava no fundo da rede. O desempenho chamou a atenção novamente da Associação Portuguesa de Desportos. Em 1936, Schempp vestiu a camisa rubro-verde. Rapidamente, transformou-se em um dos destaques da equipe. Sua eficiência diante do gol fez com que ele fosse lembrado como um verdadeiro artilheiro nato. As boas atuações despertaram o interesse do São Paulo Futebol Clube. Ainda em 1936, o jovem atacante recebeu uma oportunidade que mudaria completamente a sua carreira. Era o início de uma das passagens mais marcantes da sua vida esportiva. Entre 27 de novembro de 1936 e 1937, Eugênio Schempp passou a defender oficialmente o São Paulo. O clube ainda construía sua identidade no futebol paulista. Mesmo assim, já demonstrava que seria uma potência nacional. Schempp tornou-se uma peça importante daquele elenco. Logo na sua primeira temporada veio o reconhecimento.
foi artilheiro da equipe em 1936, um feito expressivo para alguém que havia acabado de chegar. Além disso, entrou para uma estatística histórica do clube. Entre 13 de dezembro de 1936 e 6 de fevereiro de 1937, marcou 8 gols em apenas 7 partidas consecutivas. Até hoje, essa sequência aparece entre as maiores da história do São Paulo Futebol Clube. Seu nome figurava entre os principais goleadores desse ranking histórico. Sua fama crescia rapidamente e os defensores passaram a marcar mais de perto. Mesmo assim, Schempp continuava encontrando espaço. Sua inteligência de se posicionar confundia qualquer sistema defensivo. Depois da primeira passagem pelo São Paulo, surgiu uma nova oportunidade. Em 1937, transferiu-se para o Botafogo do Rio de Janeiro. Permaneceu no clube durante a temporada de 1937 e 38, disputando o Campeonato Carioca. Era mais um importante passo para sua carreira. O futebol carioca vivia um momento extremamente competitivo. Os grandes clubes reuniam alguns dos melhores jogadores do país. Schempp precisava provar novamente seu valor e conseguiu. Sua capacidade ofensiva continuava sendo o seu principal cartão de visita. Em junho de 1940, sem conseguir renovar o contrato com o Botafogo, iniciou uma verdadeira peregrinação pelo futebol brasileiro. Fez experiência em outros clubes do Rio de Janeiro, passou pelo Vasco da Gama e também atuou no São Cristóvão. Entretanto, nenhuma dessas negociações teve longa duração. Muitos jogadores desistiriam. Schempp fez exatamente o contrário. Cada mudança representava uma nova oportunidade para mostrar seu futebol. Sua persistência nunca diminuiu. Sem encontrar estabilidade no Rio de Janeiro, aceitou uma proposta do Clube Náutico Capibaribe, em Pernambuco. Mudou novamente de estado, mudou novamente de torcida, mas não mudou o estilo de jogar. Continuava vivendo para marcar gols. Foi justamente em Pernambuco que recebeu uma das maiores honrarias de sua carreira. Acabou sendo convocado para defender a seleção estadual, ao lado de grandes nomes do futebol nordestino. Participou da vitória por 2-1 sobre a seleção do Ceará, em partida disputada na Ilha do Retiro. Embora não tenha marcado gols naquele confronto, sua presença foi bastante comentada. Após a partida surgiu uma polêmica. Os dirigentes cearenses protestaram contra sua participação, alegando que Schempp teria nascido no exterior. O recurso, entretanto, não prosperou. Mesmo assim, por precaução, ele acabou não sendo escalado para o jogo seguinte, diante da seleção paulista no Pacaembu. Essa discussão sobre sua nacionalidade acompanharia Eugênio Schempp durante muitos anos. Alguns documentos apontavam Kiev como seu local de nascimento. Outros ressaltavam a nacionalidade uruguaia de sua família. Mais tarde, a naturalização brasileira encerraria oficialmente qualquer dúvida jurídica. Enquanto isso, seu nome continuava valorizado no mercado do futebol. O São Paulo acompanhava atentamente sua evolução e resolveu abrir novamente as portas. Chegara a hora do reencontro. Em 17 de maio de 1941, Eugênio Schempp voltou oficialmente ao São Paulo Futebol Clube. Poucos imaginavam que aquela segunda passagem reservaria um dos momentos mais inesquecíveis de sua carreira. Uma atuação que atravessaria décadas, uma tarde perfeita, daquelas que entram para a história. O adversário, o Santos, o palco, estádio do Pacaembu. O que aconteceu naquele jogo, pouquíssimos atacantes conseguiriam repetir. O retorno ao São Paulo representava muito mais que uma segunda oportunidade. Era a chance de provar definitivamente que Eugênio Schempp pertencia ao grupo de grandes atacantes do futebol brasileiro, e ele aproveitou como poucos. Mal chegar ao clube, já demonstrava o mesmo faro de gol que encantou a torcida são paulina por anos. Os treinamentos chamavam a atenção. Os zagueiros tinham dificuldade de marcá-lo. Sua principal arma era a inteligência. Sabia exatamente aonde a bola ia chegar. Então chegou o dia 18 de maio de 1941, uma data que jamais seria esquecida pelos são paulinos.
Naquela tarde, o estádio do Pacaembu recebeu um dos grandes clássicos do futebol paulista. De um lado, o jovem São Paulo Futebol Clube. Do outro lado, o tradicional Santos Futebol Clube. O que parecia ser apenas um jogo, acabou entrando para a história. Desde os primeiros minutos, Kemp demonstrava que estava inspirado. Movimentava por toda a linha ofensiva, aparecia entre os zagueiros, buscava espaço. Finalizava sempre que surgia uma oportunidade. A defesa santista não conseguia acompanhar seu ritmo. O primeiro gol aumentava a confiança, o segundo levantou a torcida. O terceiro fazia com que o Pacaembu inteiro comentava a atuação daquele centroavante. Mas ainda faltava algo. Veio o quarto gol, um feito raríssimo. Naquele dia, todos os 4 gols do São Paulo foram marcados por Eugênio Schenck. O tricolor venceu o Santos por 4-2. O atacante escreveu seu nome definitivamente na história do clube. Mais de 8 décadas depois, aquela continua sendo uma das atuações individuais mais importantes da história são paulina. Marcar 4 gols em uma única partida já é extraordinário. Fazer isso contra o Santos em um campeonato paulista transformou aquela tarde em um capítulo inesquecível. Kemp não era apenas um goleador, era um jogador de personalidade, centroavante clássico, forte fisicamente e excelente cabeceador. Finalizava com os 2 pés e sabia proteger a bola. Possuía um posicionamento acima da média para a época. Sua passagem pelo São Paulo ainda renderia outros momentos importantes. Mesmo sem permanecer muitos anos no clube, deixou números expressivos. Sua sequência de 8 gols em 7 partidas consecutivas permaneceu registrada entre as maiores da história tricolor. Décadas depois, seu nome continua aparecendo nas estatísticas oficiais do clube. Há jogadores que conquistam títulos, outros conquistam respeito. Eugênio Schenck conseguiu algo ainda mais difícil, conquistou memórias. Pouco tempo depois, em 1941, vestiu novamente a camisa da Portuguesa Desportes. Era comum naquela época que atletas mudassem de equipe em busca de melhores oportunidades. O profissionalismo ainda dava seus primeiros passos no futebol brasileiro e as transferências aconteciam com frequência. Em abril de 1947, outro acontecimento marcaria sua vida. Eugênio Schenck realizou o juramento à bandeira brasileira. A naturalização encerraria oficialmente anos de dúvidas sobre a sua situação documental. O imigrante agora era, juridicamente, cidadão brasileiro. Antes disso, porém, sua ligação com o interior paulista já havia começado. Quando o São Paulo não tinha partidas oficiais, Schenck costumava reforçar o Sport Clube Savoia do Votorantim. A cidade respirava futebol e rapidamente a torcida passou a admirar aquele atacante de enorme categoria. Entre 1942 e 1943, defendeu oficialmente o Savoia. Ali, encontrou um ambiente diferente da pressão dos grandes centros. Mesmo assim, continuou demonstrando a mesma dedicação. Seu nome passou a fazer parte de boas lembranças do futebol votorantinense. Os torcedores aguardavam ansiosamente sua chegada. Sabiam que quando o Schenck estava em campo, sempre havia uma possibilidade de um gol decisivo. Depois da passagem pelo Savoia, permaneceu por um período em Votorantim. A região vivia um momento de intensa transformação industrial. As fábricas cresciam, os bairros operários aumentavam. Sem perceber, Eugênio aproximava-se do ambiente que mudaria completamente a sua vida. Até então, o futebol ocupava o centro de sua história, mas uma nova paixão começava a surgir. Contato diário com os trabalhadores, as dificuldades enfrentadas pelos operários, as longas jornadas de trabalho, os baixos salários, as reivindicações por melhores condições, aquele universo despertou nele um profundo senso de justiça social. Pouco a pouco, o centroavante começou a dividir o espaço com outro personagem, o líder, o organizador, o homem disposto a defender direitos. Sem abandonar completamente o esporte, Eugênio iniciava uma transformação que mudaria para sempre o rumo de sua trajetória. O artilheiro que fazia estádios vibrarem,
Em breve passaria a comandar multidões nas ruas de São Paulo. Enfrentaria adversários muito mais perigosos que qualquer zagueiro. Ao encerrar sua passagem pelos gramados, Eugênio Schempp iniciava uma nova partida. Desta vez não havia arquibancadas lotadas, não havia aplausos, nem troféus. O campo agora seria outro: as fábricas, as assembleias, as ruas, a luta pelo direito dos trabalhadores. No início da década de 1950, Schempp já era comerciante e trabalhava como desenhista. Ao mesmo tempo, aproximava-se cada vez mais do movimento operário. As experiências vividas nos bairros industriais de São Paulo despertaram nele um forte compromisso nas reivindicações metalúrgicas. Pouco a pouco, o ex-centroavante transformava-se em uma liderança sindical. Era uma mudança impressionante. Antes, sua voz ecoava dentro dos estádios. Agora, ecoava diante de milhares de trabalhadores. Em 1949, seu nome passou a constar oficialmente nos registros da Delegacia de Ordem Social. Naquele ano, Eugênio Schempp assinou uma declaração afirmando ser simpatizante do Partido Comunista Brasileiro, PCB. A partir daquele momento, passaria a ser acompanhado de perto pelos órgãos de segurança do Estado. Cada reunião, cada discurso, cada viagem, tudo era observado. Mesmo sabendo que estava sendo vigiado, não recuou, assumiu a responsabilidade dentro do partido, atuou no Comitê Central, no setor de agitação e propaganda. Defendia que o PCB estivesse presente diariamente nos locais de trabalho, ouvindo os trabalhadores e organizando suas reivindicações. Na sua visão, a atuação política não deveria acontecer apenas durante as eleições. Era preciso construir uma base permanente junto aos operários. Seu trabalho logo o transformou em uma das principais lideranças metalúrgicas da capital paulista. Em 1953, São Paulo viveu uma das maiores ondas de greves de sua história. Centenas de fábricas interromperam suas atividades. Milhares de trabalhadores ocuparam as ruas. Schempp estava entre os principais organizadores daquele movimento. A tensão aumentava a cada hora. Os trabalhadores exigiam melhores salários, melhores condições de trabalho, mais dignidade. Enquanto isso, o governo mobilizava tropas para impedir as manifestações. O confronto parecia inevitável. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 9 de abril de 1953. Cerca de 10 mil manifestantes deixaram a assembleia realizada no antigo Hipódromo da Moca e seguiram em direção ao Palácio da Justiça. A passeata crescia a cada quarteirão. O clima era de enorme expectativa. Na esquina das ruas Taquarique e Moca, as tropas da cavalaria tentaram impedir o avanço. Os manifestantes resistiram. Momentos depois, a situação saiu completamente de controle. Foram disparados tiros contra a multidão. Segundo registros históricos, um dos alvos era justamente Eugênio Schempp, que liderava o movimento. Ele escapou, mas outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Uma operária foi atingida na perna. Um professor sofreu uma fratura no joelho causada por um disparo. Mesmo diante da violência, os trabalhadores permaneceram unidos. Responderam cantando o hino nacional. Uma cena que atravessou décadas e ficou registrada na história das greves paulistas. Schempp também participou da organização dos piquetes em São Miguel Paulista. Ao lado do general Gentil Falcão, ajudou a coordenar os trabalhadores da nitroquímica, pertencente ao Grupo Votorantim. Seu prestígio entre os operários crescia rapidamente. Em 1959, foi escolhido secretário da Comissão da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos. Sua liderança já ultrapassava os limites das fábricas. Era conhecido em diversas regiões do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo que conquistava respeito dos trabalhadores, aumentava a pressão das autoridades sobre sua atuação. Na eleição municipal de 1957, declarou apoio público à candidatura de Francisco Prestes Maia.
para a Prefeitura de São Paulo. Na ocasião, afirmou pelo rádio: no dia 24 de março, será o início de uma obra administrativa de recuperação em todos os sentidos, moral, material e assistencial, pelo que realizou engenheiro Prestes Maia. Quando ocupou a prefeitura desta capital, podemos avaliar o que poderá fazer no futuro. Os passaram, o Brasil mudou. Em 1964, o golpe militar inaugurou um dos períodos mais difíceis da história nacional. Para antigos dirigentes sindicais, militantes do PCB, a vigilância tornou-se ainda mais intensa. E Eugênio Schempp estava entre eles. Em 1966, foi condenado pela Justiça Militar a 2 anos de prisão, com base na legislação de segurança nacional. A acusação estava relacionada à sua atividade política. Mesmo condenado, continuou afirmando que defendia os direitos dos trabalhadores dentro da legalidade. A prisão não destruiu sua convicção, apenas tornou sua caminhada mais difícil. Em 1968, depois de ser interrogado pelo delegado Valderico de Arruda Moraes, no Departamento de Ordens Políticas e Social, o DOPS, foi transferido para a casa de detenção para cumprir a pena imposta pela Justiça Militar. As investigações tentavam relacioná-lo aos atos armados que ocorriam na capital paulista. Entretanto, após o interrogatório, o próprio DOPS concluiu que Eugênio Schempp não possuía ligação com as ações terroristas, nem com os assaltos a banco registrados naquele período. Ainda assim, permaneceu preso, em razão de sua condenação anterior. Nem mesmo após deixar a prisão, sua vida voltou à normalidade. Em 1970, voltou a ser detido por sua atuação como dirigente comunista. Sua prisão provocou manifestações e pedido público por sua libertação. Mesmo diante dos campos de futebol, continuava mobilizando pessoas, só que agora em defesa da liberdade e dos direitos civis. O homem que um dia fez o Pacaembu levantar para comemorar 4 gols, agora fazia multidões erguerem voz em busca de justiça, e talvez tenha sido a maior batalha de toda a sua vida. Depois de enfrentar perseguições, interrogatórios, prisões e décadas de intensa atuação política, Eugênio Schempp começou a diminuir o ritmo. Os anos de luta havia deixado marcas profundas. Mesmo assim, nunca abandonou seus princípios. Continuou sendo lembrado como um homem firme, determinado e fiel às suas convicções. Ao longo da vida, construiu também uma família. Casou com Maria José Schempp, com quem viveu aproximadamente 50 anos. Da união, nasceram os filhos Eugênio Schempp Filho e Rosana Schempp. A família acompanhou de perto tantos momentos de alegria proporcionados pelo futebol, quanto períodos difíceis de perseguições políticas. Pouca gente conhece esse lado de sua história. Por trás de um jogador e um líder sindical existia um pai de família, um homem que buscava conciliar o trabalho, o esporte, a militância e a vida dentro de casa. Na década de 60, Eugênio residia em São Paulo. Era desenhista de profissão, atividade que exerceu paralelamente ao movimento sindical e político. Mesmo longe dos gramados, permanecia conhecido pelos antigos companheiros de futebol e pela torcida. Já nos últimos anos de vida, passou a viver com Odete Dias Pereira, que o acompanhou até o final de sua trajetória. Aqueles que conviveram com Eugênio recordam um homem de personalidade forte, memória impressionante e enorme paixão pelo futebol, uma paixão que jamais desapareceu. Em 4 de fevereiro de 1995, Eugênio Schempp faleceu. Mas existe algo que nenhuma certidão consegue medir: o tamanho do legado que ele deixou. No futebol, seu nome permaneceu ligado a feitos históricos. Foi artilheiro, defendeu clubes importantes do país, vestiu a camisa da Portuguesa, São Paulo, Botafogo, Vasco da Gama e São Cristóvão, Náutico e Savoia, e outras equipes que marcaram sua trajetória. Entrou para a história do São Paulo Futebol Clube ao marcar 4 gols na vitória de 4-2 sobre o Santos,
em 18 de maio de 1941, também permaneceu entre os jogadores, com uma das maiores sequências de partidas marcando gol pelo clube. São marcas que atravessaram gerações. No movimento sindical, seu nome apareceu em livros, pesquisas e documentos que registraram a história das greves paulistas, da organização dos trabalhadores e da resistência política, num dos períodos mais difíceis do Brasil. Foi perseguido, investigado e preso, mas nunca deixou de defender aquilo que acreditava. Concordando ou não com sua posição política, é impossível negar a importância histórica de sua atuação. Poucos homens conseguiram viver duas vidas tão intensas. Primeiro como centroavante, depois como líder operário. Em ambas, escolheu enfrentar desafios, nunca o caminho mais fácil. A história de Eugênio Schempp nos mostra que o futebol não transforma apenas partidas, também forma cidadãos, revela lideranças, constrói personalidades capazes de influenciar muito além das quatro linhas. Seu legado pertence ao esporte brasileiro, pertence à história do movimento sindical e pertence à memória daqueles que acreditam que conhecer o passado é a melhor maneira de compreender o presente. Ao pesquisar os documentos e registros que meu pai deixou sobre Eugênio Schempp, percebemos que sua trajetória foi muito maior que normalmente aparece nos registros do futebol. Ela atravessou guerras, imigrações, grandes clubes, fábricas, assembleias, prisões, mudança profunda da sociedade brasileira. Poucos personagens conseguiram reunir tantos capítulos diferentes em uma única vida. Talvez seja justamente isso que o torne sua história tão fascinante. Talvez exista uma última reflexão. Os gols ficaram registrados nas estatísticas. As greves permaneceram nos livros. As prisões permanecem nos arquivos. Mas a coragem, essa permanece viva na memória daqueles que continuam contando a sua história. E aí, você gostou desse episódio? Então saiba que esta foi apenas a primeira história da segunda temporada. Temos ainda mais 14 episódios preparados especialmente para vocês. Vamos viajar por diversos estados brasileiros e revisitar personagens que marcaram o futebol do início do século XX até a década de 70. Muito dessas histórias permanecem desconhecidas até mesmo entre pesquisadores e apaixonados pelo esporte. Aqui elas ganham voz por meio de documentos, fotografias e jornais da época e do trabalho de pesquisa iniciado por João Santos Júnior, que continua neste canal. Aproveite também para maratonar a primeira temporada. São dezenas de histórias que ajudaram a preservar a memória do futebol brasileiro, valorizando personagens que o tempo quase deixou no esquecimento. Se esse vídeo trouxe informações novas para você, então deixe um comentário. Conte qual personagem você gostaria de ver aqui. Curta este episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar os próximos lançamentos. Compartilhe este documentário com quem também acredita que a história do futebol merece ser preservada. Quero registrar aqui o meu agradecimento à minha amiga Rosana Schempp, filha do nosso querido Eugênio Schempp. E quero convidar vocês ao próximo episódio. Nossa viagem continuará. Seguiremos para Minas Gerais, onde conheceremos um outro personagem extraordinário, com trajetória que atravessou desafios, conquistas e capítulos inesquecíveis do futebol brasileiro, e tornando-se um dos ídolos do América Mineiro. Espero você. Até o próximo episódio.